Pronto, aí agora. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui agora para trabalhar, fazer uma aula virtual, primeiro momento da gente do CQC, nosso curso de Química completo, onde a gente vai trabalhar em cima de resolução de questões, onde vocês não precisam muito conhecer o assunto, e sim interpretar as questões. A gente não vai trabalhar com conteúdo explicado, mas sim com regras de 3, porque isso vai facilitar a sua vida, tanto na matemática quanto na química também, tá certo? Então vamos seguindo aqui para a gente poder jogar duro. E aí a gente vai aqui na nossa primeira questão. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Pronto, que agora que eu botei isso aqui também vai para lá e para cá, né? Pronto. Show de bola. Muito bem, amigos. Então temos aqui, ó. Eu procurei selecionar as questões da seguinte maneira. O que é que eu gosto de fazer com as questões? Pegar as menores, de modo que vocês tenham pouca leitura para fazer do texto e depois a gente vai crescendo, porque tem questões que tem texto pequeno e tem questões que tem texto grande. Ao que tudo indica, o Enem desse ano vai ficar com texto bem pequenininho, né? Provavelmente vai ficar com texto pequeno, mas vamos lá. Primeira questão. O quadro apresenta o teor de cafeína em diferentes bebidas comumente consumidas pela população. É dizer, mais ou menos que não botaram cerveja aí, né? Mas botaram assim, botaram o seguinte: café expresso, café filtrado, chá preto, refrigerante de cola, chocolate quente. Ele dá para a gente volume e dá uma quantidade média de cafeína em miligramas. Aí ele fala o seguinte: da análise do quadro, conclui-se que o menor teor de cafeína por unidade de volume está presente no. Então, como é que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje? Primeiro, a gente tem que traçar os pontos mais importantes das questões. O que é que ele fala aqui? Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, a pergunta, qual é a pergunta? A pergunta é: quem tem menor teor de cafeína por unidade de volume? Menor teor de cafeína por unidade de volume. Então, o que quer dizer unidade de volume? 1 ml. Ele está lhe perguntando assim, ó: quem tem menos cafeína em 1 ml? Vocês podem perceber que o café filtrado, o café expresso, o chá preto, não tem 1 ml, ele está variando o volume. E a pergunta é: quem tem menos cafeína por 1 ml? Eu vou fazer essa questão de duas maneiras, preste bem atenção. Primeiro, eu vou pegar o café expresso, que é o primeiro da tabela. Eu tenho 80 ml e tenho 120 miligramas de cafeína. Então, o que é que eu posso armar aqui? Eu posso dizer o seguinte, que 120 miligramas de cafeína é a quantidade que está presente em 80 ml. 120 miligramas está presente em 80 ml. Mas a gente quer saber qual é a quantidade que vai ser a massa existente em 1 ml, porque ele pediu por unidade de volume. Agora, a gente vai fazer essa regrinha de 3. Como é que fica essa regrinha de 3? Bom, a massa vai ser quem? Cruz credo. 120 miligramas vezes 1 ml dividido por 80 ml. Então, é 120 vezes 1 dividido por 80. Quando a gente dividir 120 por 80, nós vamos achar 1,5 miligramas. Agora, prestem bem atenção. Eu tenho 80 ml, eu tenho 120 miligramas. E em 1 ml eu tenho quanto? O mal do Enem, na minha opinião, é que ele dá sempre 5 bebidas, 5 coisas. Por que ele coloca 5, amigo? Porque, na verdade, o que ele quer é que você marque uma das letras, A, B, C, D ou E. Aí você tem um trabalho braçal. Então, você deveria fazer isso para o café filtrado, para o chá preto, para o refrigerante de cola e para o chocolate quente. Só que a maneira mais rápida é a seguinte: você está percebendo que o que você está fazendo nada mais é do que dividir 120 por 80? Quer dizer, você está dividindo a massa pelo volume. Ou seja, aqui, esse 120, eu estou dividindo pelos 80. Ou seja, para eu achar a quantidade que eu quero, basta dividir o valor da massa pelo volume, que vai dar 1,5. Basta dividir 35 por 50, 35 por 50, e aqui você bota, deixa eu botar aqui que ele botou a mensagem para mim, por 50, que vai dar 0,7. Tem 45, eu vou dividir por 180, 45 por 180, que dá 0,25. Vou dividir 80 por 250, que dá 0,32. E vou dividir 25 por 60, que dá aproximadamente 0,42. Então, quer dizer,
toda vez que ele pede para você achar uma quantidade por unidade de volume, como um elemento neutro na multiplicação, não precisa você se preocupar muito. É só pegar a massa e dividir pelo volume. E aí você vai achar os valores. 1,5, 0,7, 0,25, 0,32, 0,42. Como ele está pedindo para você o menor é 0,25. 0,25 é o chá preto. E o chá preto seria na nossa letra C. Agora, prestem bem atenção. Ele está pedindo para você a menor quantidade de cafeína. Você tem uma outra maneira de resolver essa questão. Qual é a outra maneira que eu tenho de resolver, amigo? Cafeína é uma substância que está presente em grande quantidade onde? No café. Então, o café já não teria a menor quantidade. Na verdade, teria a maior. Sobraria o chá, refrigerante de cola e o chocolate quente. Chocolate quente também tem bastante cafeína. Na verdade, a que tem menos cafeína seria uma bebida mais saudável. E a bebida mais saudável seria o quê, amigo? Um chá preto que também você poderia marcar. Quer dizer, você tem várias opções para responder esse tipo de questão. Você pega, você pode fazer conta, ou então você vai pelo raciocínio lógico, tá certo? E aí nós teríamos a letra C. Deixa eu ver aqui quem está falando, meus amigos, para poder jogar duro. Deixa eu botar aqui bate-papo. Deixa eu ver se a gente vai ver aqui a galerinha. Pronto. E aí, alguma dúvida aí, meus amigos? Podem ficar à vontade. A Malu tá perguntando sobre o módulo. Você vai fazer as atividades do módulo. Do modo a gente eu vou botar os gabaritos comentados, vou dar para vocês do CQC mesmo, o comentário deles todos, para poder a gente ficar tranquilo das que a gente faz em sala, né? Para não ter problemas. Agora deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o bate-papo. Ele bota o bate-papo que é o Alt e H, eu tenho que interromper o Alt H. compartilhamento. Mas eu tenho que interromper o compartilhamento para ele poder abrir, mas tudo bem. Fechou Eu venho essa daí? falando aqui qualquer coisa. Pronto, Filipão, me ajuda aí para você poder jogar duro, tranquilo, despreocupado. Aí vamos nós então agora para nossa próxima questão. O que é que nós temos aqui para a gente poder tirar onda? Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. Aí ele fala, o mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para... Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Bom, então vamos destrinchar a questão. O que é que eu tenho aqui? Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? A pergunta é essa. Então, ele está lhe perguntando qual é a concentração final em mol por litro. Para isso, o que foi que ele me deu? Aí ele me dá 3,42 gramas de sacarose, ou seja, a massa da sacarose, que é o soluto, são 3,42 gramas. E me diz que a massa molar são 342 gramas por mol. E também me diz que tem um volume da xícara aqui, que é o volume de onde vai ter a minha solução, de 50 ml. Aí você fala, e agora, amigo, como é que eu faço isso? Bom, ele quer a concentração final em mol por litro e me fornecer esses dados. Então, prestem bem atenção qual é o segredo da questão. Primeira coisa, você vai calcular o mol que existe nesses 50 ml. Como é que eu calculo esse mol, amigão? Você vai dizer isso aqui, ó. 342 gramas é a massa disso aqui, ó. O que quer dizer 342 gramas por mol? Quer dizer o que, amigo? Que 342 gramas é a massa de 1 mol. 342 gramas é a massa de 1 mol. Mas 3,42 gramas, que é quanto eu vou colocar nessa xícara, 3,42 gramas, essa massa corresponde a quantos mol? Corresponde ao número de mol que nós ainda não sabemos. Então, para achar, é só dividir. 3,42 dividido por 342, que são números legais. Por que são números legais? Porque dá para você simplificar. Isso aqui vai dar 1 sobre 100, 1 centésimo, que na verdade o que você tem aqui é 0,01 mol. Aí preste bem atenção. Você achou a quantidade do mol. Só que ele quer a concentração em mol por litro.
Só que esse mol que você achou, ele está na xícara de 50 ml. Mas você não quer saber para 50 ml, você quer saber para 1 litro. E você precisa lembrar aqui que 1 litro, na verdade, 1 litro corresponde a 1000 ml. 1 litro corresponde a 1000 ml. Aí é só fazer nossa continha. Como é que vai ser nossa continha, amigo? Nosso número de mol vai ser 1000 vezes 0,01, que dá 10. E você vai dividir isso por 50. 10 dividido por 50 dá 1/5. 1/5 vai dar exatamente quanto, amigo? 0,2 mol em cada litro. Então, quer dizer que a sua resposta seria a letra B. Então, quer dizer, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma concentração em mol por litro desconhecida, mas eu tenho uma massa de 3,42 gramas e tenho uma massa molar de 342. Então, essa massa molar de 342 é a massa de 1 mol. Então, 3,42 vai ser fácil de achar, que é só fazer a regra de 3, que dá 0,01 mol. Só que esse 0,01 mol está presente em 50 ml. E esse 50 ml não é o que eu quero. O que eu quero é 1 litro, que são 1000 ml. Então, é só armar a regra de 3 e achar. Se você quiser, você pode também usar essa expressão aqui, ó, memorizar uma fórmula e aplicar. Massa do soluto, a massa molar e o volume. Aí você teria 3,42, 342 e o volume tem que ser em litro. 50 ml você tinha que dividir por 1000. 50 dividido por 1000 dá 0,05. Então você teria o mesmo valor aí. Ou você vai por regra de 3, que o objetivo do nosso curso é esse, eliminar as fórmulas, ou você aplica a fórmula. Independente do caminho que você vai percorrer, você vai achar o mesmo resultado. E você, amigo, acha melhor o quê? Eu, sinceramente, eu acho melhor você fazer o que você se sente mais seguro. Agora, lhe digo uma coisa. Regra de 3 resolve qualquer questão do Enem. Agora, nem sempre as fórmulas lhe ajudam a resolver tudo, tá certo? Ok, até aí, meus amigos. E aí, Ok, Filipão? ok. Ok Tudo aí? ótimo. Tudo ótimo. E os outros aí, meus amigos que estão caladinhos assim, estão só aproveitando na boa. Vamos partir, então, para a terceira questão. Vamos ver aqui agora, né? Em um caso de anemia, a quantidade de sulfato de ferro, 2, massa molar igual a 152 gramas por mol, recomendada como suplemento de ferro foi 300 miligramas por dia. Acima desse valor, a mucosa intestinal atua como barreira, impedindo a absorção de ferro. Foram analisados 5 frascos de suplemento contendo solução aquosa de FSO4, cujos resultados encontram-se no quadro. Aí tem aquele velho quadro que o Enem adora colocar com 5 opções. Se for ingerido uma colher 10 ml por dia do medicamento para anemia, a amostra que conterá a concentração de sulfato de ferro 2 mais próxima da recomendada é a do frasco de número. Bom, então temos que destrinchar a questão de novo. Primeiro, qual é a pergunta? A pergunta é essa aqui, ó. Qual é a amostra que vai estar no frasco 1, 2, 3, 4 ou 5, que vai ter a concentração do sulfato de ferro 2 mais próxima da recomendada? Bom, qual é a quantidade recomendada? A quantidade recomendada, ela vai estar bem no texto. É o sulfato de ferro 2, que tem uma massa molar de 152 gramas por mol, e a quantidade recomendada, que ele fala, é de 300 miligramas por dia. Então, quer dizer, ele está lhe perguntando o seguinte: desses frascos, quem é que vai ter os 300 miligramas por dia? Aí você diz, o que, é que eu tenho mais aqui, amigão? Ele tem aqui também, ó, a quantidade que você vai consumir. Você irá consumir 10 ml por dia. 10 ml por dia. Aí você fala, então, amigão, o que é que eu faço aqui agora? Aqui agora é o seguinte, preste bem atenção. A sua tabela, aqui o Enem é craque nisso, em matemática, em física e em química. Sua tabela está dada aqui, ó, em mol por litro, mol por litro. E aqui eu preciso transformar isso aqui em mol por litro também. Então, na verdade, é só um joguinho de conversão de unidades. Então, ele está me dando a concentração em mol por litro e me dá aqui um monte de coisa diferente daquilo que a tabela me dá. Então, eu vou arrumar essa casa. Como é que eu vou arrumar essa casa, amigo? Primeiro, eu vou ter que achar a quantidade em 1 litro, já que ele quer em mol por litro. Como é que vai ser essa quantidade, amigo? Bom, 300 miligramas, ela não corresponde à quantidade por dia? Sim. E 10 ml não é a quantidade por dia?
Então, se em cada dia eu vou tomar 300 miligramas e em cada dia eu vou ingerir 10 ml, significa dizer que 300 miligramas corresponde a 10 ml. Então, se 300 miligramas é em um dia e 10 ml é em um dia, é porque 300 miligramas corresponde a 10 ml. Mas para ficar compatível com a tabela, eu tenho que achar o valor correspondente a 1.000 ml, correspondente a 1.000 ml. E aí eu vou resolver essa continha. Isso aqui vai me dar um valor de 30.000 miligramas. 30.000 miligramas. Que 30.000 miligramas é a mesma coisa de 30 gramas. Por que 30 gramas, amigo? Porque 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. Então, quer dizer que essa quantidade é de 30 gramas. Só que nós temos um outro problema. Qual é o problema? A tabela, ela está em mol. E eu tenho que transformar esse grama em mol. Como é que eu transformo o grama em mol, amigão? É só você fazer o seguinte. Agora você vai achar o mol em 30 gramas. Ele me deu ali 152 gramas. E 152 gramas corresponde a quantos mol, amigos? Corresponde a 1 mol. 152 gramas corresponde a 1 mol. E 30 corresponde a quantos mol? Aí eu vou achar aqui agora. Vou dividir 30 por 152. E 30 por 152 dá aproximadamente igual a 0,2. Que pela tabela que ele me deu, 0,2 é a mesma coisa do 0,20. E esse 0,20 está no frasco 2. Então, quer dizer que o frasco adequado para o que ele quer é o frasco que está de número 2. Então, percebam bem o que foi que ele fez com a gente. O que é que ele deu? Um monte de coisa e faz justamente o que o Enem faz a vida toda. Esse é o Enem sendo o Enem. Ele me dá uma tabela em mol por litro e me dá várias quantidades diferentes de mol por litro. Ele me dá uma massa molar em gramas por mol, me dá uma quantidade de 300 miligramas por dia e também 10 ml por dia. Então, isso que eu tenho precisa ser transformado em mol por litro. Então, 300 miligramas corresponde a 10 ml, mas eu vou transformar em litro, ou seja, 1.000 ml, deu 30.000 miligramas. Mas a massa que eu tenho está dada em gramas, então eu transformo miligramas em gramas. E aí minha massa em grama agora vai virar mol. Como é que ela vai virar mol, amigo? 152 gramas é a massa de 1 mol. 152 é 1 mol, 30 vai ser aproximadamente quanto? 0,2, que é a mesma coisa de 0,20. Então, quer dizer que o frasco recomendado é o frasco de número 2, tá certo? Agora, vejam bem, o problema dessas questões é, às vezes, o cara errar na conta. Mas, se você prestar atenção, você pode dar uma aproximada. Por que aproximada? Porque a própria questão diz assim, ó, mais próxima. Em vez de trabalhar com 152, era melhor trabalhar com 150. Porque quando eu fizer 30 dividido por 150, eu posso simplificar e vai dar 1/5. E 1/5 dá 0,2. Então, quer dizer, você pode usar esse artifício também para poder fazer a matemática andar a seu favor, sacou? Aí não precisava fazer esse tipo de coisa, tá certo? Ok aí, meus amigos? Vou falar com o Filipão, que só o Filipão tá falando por enquanto. Ok aí, Filipão? Ok. Então, vocês vão percebendo que a coisa funciona assim. Então, o cara vai trabalhando em cima disso e a gente vai jogando duro, tá certo? Vamos nós, então, que vocês estão indo bem, estão indo bem. Podem ficar à vontade. Luciano, meu amigo. Ô, Daniel, meu querido. Daniel falando. Claro, eu reconheço sua voz de longe. E aí, meu querido? Feliz com essa aula, viu? Tô feliz aí. Tô achando essa aula feliz. Pronto, Padrão. graças a Deus. Eu também estou muito feliz com vocês. Obrigadão. Graças a Deus a gente conseguiu dar um jeito aqui. Mas isso é só um teste, viu? Porque depois lá no grupo a gente vai tentar esquematizar um negócio bacana que vocês merecem. A gente vai fazer muita coisa bacana aqui pra gente. Até porque o Meta tem uma conta que eu assim não estava sabendo ainda, né? Mas já estou sabendo que vai dar mais de 45 minutos. Pois não. Diga lá. A apostila da gente, a próxima. Você vai entregar PDF ou a gente vai poder pegar no Meta? Eu vou resolver tudo com vocês, rapaz. Tudo da melhor forma. Podem ficar tranquilos, que a gente vai jogar é duro. E também vai ficar tudo bom financeiramente, com termo de assunto. Vocês merecem, rapaz. Isso aí pegou a gente de todo jeito, mas a gente vai jogar duro. Pode ficar tranquilo que depois a gente vai se ajustando. Que eu ainda falta colocar as aulas de química orgânica lá para poder assistir, tá certo? Mas a gente vai conversando. Beleza, pô. Valeu. Vamos nessa então. Aí, Daniel, você não quer aproveitar e não quer ler não, já que você lê na sala, pô? Lê aí, Daniel. Lê agora. Pronto, jogue duro. O soro fisiológico é uma solução aquosa de cloreto de sódio, comumente utilizada para higienização ocular
nasal de ferimentos e de lentes de contato. Sua concentração é 0,90%. Em massa e densidade igual a 1 grama por mililitro. Qual a massa de cloreto de sódio em grama deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Show de bola. Aí, Daniel chegou. Filipão também gosta de leve. Daqui a pouco é vez de Filipão, se ele quiser, viu? Parabéns, muito bem. Aí tem meus 2 oradores já por enquanto. Vai aumentando mais. Bom, então, meus amigos, onde é que está a pergunta? A pergunta está onde? A pergunta está bem aqui, ó. Aí, Filipão. Qual massa de NaCl em grama, ele deixou bem claro que em grama, deve ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Então, a pergunta dele é a massa de NaCl em grama. E o volume que eu tenho que ter de soro é de 500 ml. Então, aí está a pergunta. Agora, quais foram os dados para eu responder essa questão? Ele me diz o seguinte, que a concentração é 0,90% em massa, ou seja, 0,90 é igual a 0,9% em massa. É muito importante vocês saberem que 0,9% em massa quer dizer isso aqui, ó, 0,9 gramas em 100 gramas. 0,9%. Porcento quer dizer em cada 100, por 100. Eu tenho 0,9 gramas em 100 gramas. Se fosse em volume, meus amigos, volume seria 0,9 ml em 100 ml. Então, esse dado é muito importante para a gente. O Enem gosta muito disso. 0,9% em massa. Então, você tem 0,9 gramas em 100 gramas. E ele me diz que a densidade é de 1 grama por ml. Então, ele me dá aqui mais um valor, que é 1 grama por ml, a densidade do soro. Aí, preste bem atenção. Como é que a gente faz isso aqui, amigo? Vamos achar a massa do soro, que eu vou fazer uma regra de 3, mas essa regra de 3, meus queridos, é desnecessária. Por que desnecessária? Porque o que ele está me dizendo? Que 1 grama de soro, ele corresponde a 1 ml, já que é 1 grama por ml. Então, em 1 grama, eu tenho 1 ml. Qual seria, então, a massa existente em 500 ml? Por que você falou que é desnecessário isso, amigo? Se 1 grama é 1 ml, lógico que 500 ml vai ser igual a quanto, amigão? 500 gramas. Então, não precisava nem fazer essa regra de 3. Só fiz para deixar arrumadinho, mas é desnecessário. Só que 500 gramas é a massa do soro. E ele deixou claro que ele quer a massa do sal. Então, como é que você faz isso, amigão? É só você dizer o seguinte, aquela porcentagem foi fundamental, ó. 0,9 gramas de sal corresponde a 100 gramas de soro. São essas coisinhas que muita gente se atrapalha na hora que vai resolver a prova, coloca um no lugar do outro e se perde. 0,9 gramas de sal corresponde a 100 gramas de soro. Qual seria, então, a massa de sal existente em 500 gramas de soro? Aí, se você observar, está até uma conta legal. Por que está uma conta legal? Porque eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Aí vai ficar 5. Aí vai ficar 5 vezes 0,9. Quanto é que dá 5 vezes 0,9, amigo? 4,5, que seria a letra C. Aí você diz, amigão, então quer dizer que essa questão foi assim? Foi. Ele disse o quê? Qual a massa de NaCl? Disse não, perguntou. Qual a massa de NaCl em grama deve ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Ou seja, qual é a massa do sal em 500 ml de soro? Para isso, ele me deu um percentual em massa, que aí muita gente não sai dessa questão por isso. 0,90%, ou seja, são 0,9 gramas de sal em 100 gramas da solução, que é o soro. E a densidade do soro é 1 grama por ml. Então, o que é que isso quer dizer? Que em 1 grama de soro, eu tenho 1 ml. Então, em 500 ml, obviamente, eu vou ter 500 gramas. Só que eu achei o soro, mas ele quer o sal. E o Enem adora essa atrapalhação na nossa cabeça. 0,9 gramas de sal corresponde a 100 gramas de soro. Qual vai ser a massa de sal em 500 de soro? Então, seria igual a 4,5, letra C. Certinho aí, meus amigos? Filipão aí? Tudo certo, tudo certo. É bem melhor fazer por regra de 3 do que por fórmula, né? Exato, meu querido. Vocês vão percebendo que esse só, na verdade, são um teste para a gente. Vocês vão percebendo que a gente não está nem explicando assunto nenhum. E essas questões vão lhe ajudar em matemática e física também.
que na verdade é só por conhecimento do texto. Pegou o texto e jogou as unidades. Pegou o texto e jogou as unidades, tá certo? Belezinha? Beleza, tranquilo. Belezinha. Vamos nós então jogando duro aí pra gente poder tirar onda. E a gente vai ter mais, rapaz, que é só o começo de tudo. E agora, quem quer ler essa? Daniel quer ler essa ou quer passar para alguém? Vocês que mandam, que essa é grande, essa é muito grande. Vocês sabem que eu nunca leio, né? Fique à vontade. Quem vai Essa ler? aí é de interpretação de texto, é? Também, toda essa de interpretação, jogue duro. Ô, Luciano, dá Pois para me não, ouvir ou tá cortando? ouvindo bem demais. Pode ficar à vontade. Ah, eu tô ouvindo cortando. O pó de café jogado no lixo caseiro e, principalmente, as grandes quantidades descartadas Agora que tá cortando, você em foi bares falar, e tá vendo? restaurantes Ah, poderão se transformar em uma nova opção de matéria-prima para a produção de biodiesel. Segundo o estudo da Universidade da Universidade de Nevada. Travou aqui, travou aqui. Travou? Travou a voz dele, eu acho. Daniel travou? Daniel, acho que ele caiu, Daniel caiu. Então, vou continuar do ponto dele. Universidade, é bom que fica assim uma dupla, né? Reua no mundo. Duplo sertanejo aí. Pois daqui a pouco ele volta. Quando ele voltar, ele aparece. Claro, quando ele voltar, ele vai aparecer. No mundo, são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O estudo mostra que o café descartado tem 15% de óleo, 15% de óleo, deixa eu jogar esse negócio para cá, o qual é convertido em biodiesel pelo processo tradicional. Além de reduzir significativamente emissões prejudiciais após a extração do óleo, o pó de café é ideal como produto fertilizante para jardim. Considere o processo descrito e a densidade do biodiesel igual a 900 kg por metro cúbico. A partir da quantidade de pó de café jogada no lixo por ano, a produção de biodiesel seria equivalente a... Meus amigos, eu peguei essa questão também, que eu achei ela interessante, pelo seguinte, ele não tem uma pergunta bem direta para a gente. Vocês perceberam que nas 4 anteriores, eu consegui fazer com que a gente pegasse todas as questões e já fosse direto na pergunta e pegasse as informações no texto. Só que agora ele fala o seguinte, a produção de biodiesel seria equivalente ao quê? Aí eu não sei, aí eu tenho que ir para respostas. As respostas estão dadas em quê? Bilhões de litros. Ou seja, ele está querendo, o que ele quer, na verdade, aqui, é que a gente ache. Deixa eu ver aqui se o Daniel está aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui que ele está agora. Agora que travou aqui também. Agora travou. Voltou. Voltou para vocês aí? É, dá pra tá, ver seu rosto tá aí. travado. Está travado Ah, agora? agora tá voltando. Agora tá voltando. voltou? Voltou, meus Isso. amigos, agora? Pronto. Então, veja, ele está lhe perguntando o seguinte, a partir da quantidade de pó de café, a produção de biodiesel seria equivalente ao que? Ele quer saber, então, o volume, porque as respostas estão em bilhões de litros. Essas questões, na verdade, algumas pessoas se atrapalham por causa da peste da matemática, mas vamos lá, bilhões de litros. O que é que nós temos aqui? O que é que ele nos deu? Ele falou que nós temos 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogado no lixo por ano. Ou seja, nós temos uma massa de café de 8 bilhões. Percebam que eu deixei em bilhões. Por que você deixou escrito bilhões, amigo? Porque a resposta está em bilhões. Então já facilita para você não ficar perdendo tempo com números grandes. Já deixa escrito bilhões, que já vai ser já em cima daquilo que ele está me perguntando. Ele falou também que 15% vira biodiesel, ou seja, dessa massa, o que vai virar biodiesel é 15%. 15% vai virar biodiesel, beleza. E diz também que a densidade do biodiesel, a densidade, são 900 kg por metro cúbico. Aí você fala, e agora, amigão, o que é que eu faço? Agora vamos lá, ó. Primeira coisa, qual é a massa de biodiesel? Bom, o que eu tenho é o seguinte, 8 bilhões de quilos é a massa toda de café. Ou seja, é a massa correspondente a 100%, seria 100%. Mas você quer saber a massa equivalente a 15%, porque o que vai virar biodiesel não é o café todo, não é o pó de café todo. O que vai virar biodiesel é 15% disso. Aí quando você fizer a conta, fizer o cruz credo, 15 vezes 8 dá 120, dividido por 100, você vai achar, sabe quanto aqui, amigo? 1,2 bilhões de quilos de biodiesel.
Então, dos 8 bilhões, o que tem de biodiesel é 1,2. Mas ele não quer saber a massa, ele quer saber o volume. E aí o volume está bem aqui, ó, na densidade. 900 quilos, isso aqui é equivalente a 1 metro cúbico. Aí preste bem atenção na grandeza. 1 metro cúbico, meus amigos, não podem esquecer da matemática. 1 metro cúbico equivale a quantos litros, meus queridos? 1.000. Então, 900 quilos corresponde a 1 metro cúbico. Ou seja, 900 quilos correspondem a 1.000 litros. 900 quilos correspondem a 1.000 litros. E 1,2 bilhões de quilos, isso vai corresponder a qual volume, amigão? Aí aqui a matemática também pode lhe ajudar. Você pode cortar 2 zeros de um lado com 2 zeros do outro. Aí quando você for fazer a conta, vai ficar 1,2 vezes 10, vai dar 12. Aí vai dividir 12 por 9. 12 dividido por 9, você pode simplificar, dá 4 terços. E 4 terços é aproximadamente igual a 1,33. E 1,33 seria a sua letra C. Então, quer dizer, o que é que ele fez com a gente aqui? Ele botou um texto e forneceu uma pergunta, na verdade, solta. Por que uma pergunta solta? Porque ele disse a produção de biodiesel seria equivalente ao quê? Aí eu tenho que ver nas respostas que são em litros, bilhões de litros. Então, eu quero saber o volume do biodiesel. Mas esse volume está onde, amigo? Está em 8 bilhões de quilos de café, de pó de café. Só que esses 8 bilhões não vai ser convertido em biodiesel. O que vai ser convertido são 15%. Então, 15% de 8 bilhões dá 1,2. Então, você tem 1,2 bilhões de pó de café. Agora, do 1,2 bilhões, isso aí eu vou transformar em volume. Como eu sei que 900 quilos corresponde a 1 metro cúbico, e 1 metro cúbico são 1.000 litros, 900 quilos vale 1.000 litros. E 1,2 bilhões de quilos corresponde a quantos litros? Cortando 0 com 0, vai ficar 1,2 vezes 10, 12 dividido por 9. 12 dividido por 9 dá 4 terços. 4 terços é a mesma coisa de 1,33. Ok, até aí, meus amigos? Tudo bacana. Filipão aí, Daniel. Daniel, já voltou? Deixa eu ver aqui. Veja aí, Filipão. Eu voltei, é porque caiu mesmo. Foi, caiu, por isso estava cortando, mas tudo bem, tranquilo. Mas deu para pegar a questão aí? Deu pra pegar. Show de bola, show de bola. Velha regra de 3, velha e boa regra de 3. É isso aí, pô, só interpretando, né? Aí você chegou, agora deu certo, pegou uma questão pequena para você ler. Jogue duro aí então, vá. Professor, peraí, rapidinho. Pois não, o Filipão vai falar. Gabriel tá perguntando se você já deu aula de soluções. Não. Não sei se o Gabriel chegou, não sei se ele chegou agora. A gente não passou lá de soluções ainda não. Na verdade, essas questões que ele está fazendo hoje é justamente para a gente poder dar uma treinada em cima do assunto, porque logo eu já vou estar postando soluções. Mas eu quero que vocês percebam que vocês podem fazer questões sem o conteúdo. Vocês vão ter o conteúdo sim, mas eu quero que vocês comecem a desarmar, perder essa coisa de usar fórmula, de precisar disso ou daquilo, sem que você, sei lá, não precisa estudar muito. Na verdade, com o texto e com as unidades de medida, você consegue fazer química, física e matemática. Percebeu? Certo, Gabriel, meu amigo? Tem mais alguma, Filipão, aí? Tem não. Bom dia, show de bola. Cadê o Daniel, que sumiu? Não quer ler, não, é? Tô aqui. Vamos ler, então. Joga duro. Para cada litro de etanol produzido na indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizado na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nitrogênio, sódio e potássio, iguais a respectivamente. Certo. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilograma disponível na vinhaça será mais próximo de... Aí, essa questão, na verdade, eu peguei também, porque ela é simples, é um texto pequeno, agora as contas são chatas. O cara bota umas quantidades desgraçadas para a gente poder trabalhar, meus amigos. Como é que pode? Olha o que é que nós temos aqui, ó. Qual é a pergunta dele? A quantidade total de fósforo em quilos que tem na vinhaça. Ou seja, ele quer saber a massa do fósforo
Em quilogramas, em quilogramas. E ele me deu o que, amigo, para poder eu trabalhar com isso? Ele me disse o seguinte, que cada litro de etanol gera 18 litros de vinhaça. Ou seja, 1 litro de etanol vai gerar 18 litros de vinhaça. 1 litro de etanol gera 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, blá, blá, blá. Agora, veja bem, ele me deu os nutrientes, NPK, mas só me interessa o P. Por que só me interessa o P? Porque a questão é clara. Ele está pedindo somente a quantidade total de quem, amigo? Fósforo. Ele quer somente o fósforo. Aí você fala, então, agora o que é que eu faço, amigão? Bom, o fósforo, eu tenho aí 60 miligramas por litro. Então, eu tenho 60 miligramas de fósforo em cada litro de vinhaça. E agora, amigão, como é que eu posso fazer essa questão? Vamos juntos para tentar entender. 27 mil litros de etanol, quer dizer, 1 litro de etanol gera 18 litros de vinhaça. Isso quer dizer, então, que 27 mil vai gerar uma bagatela aqui, amigão, de quanto? Ó, qual seria o volume de vinhaça? 1 litro gera 18, 27 mil vai gerar quanto, amigão? Vai gerar um volume de vinhaça. O que eu acho chato no Enem é fazer uma conta dessa lá na hora. Aí quer dizer, o cara se perde todo, o cara fica nervoso, 27 mil vezes 18, mas é fácil, que é só multiplicar 27 por 18 e colocar 3 zeros. Fazendo essa continha aqui, você vai achar 486 mil litros de vinhaça. 486 mil litros de vinhaça. Mas ele quer a massa do fósforo. E a massa do fósforo, ele me fala que eu tenho 60 miligramas em 1 litro de vinhaça. Qual vai ser a massa em 486 mil? Aí quer dizer, se você quiser botar em potência de 10, você também pode. Na verdade, a matemática é muito sua. Você vai multiplicar 486 por 6 e colocar 4 zeros. Isso quer dizer que você vai achar 29.160, 29 milhões 160 mil miligramas de fósforo. Mas ele quer em quilo. Em quilo, meus amigos, como é que seria isso? Bom, lembra daquela matemáticazinha, ó? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Para você andar de miligrama para quilograma, são 6 casas. Ou seja, você vai multiplicar por 10A menos 6. Ou seja, você vai andar 6 casinhas aqui, ó, desse zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter aproximadamente quanto aqui, amigo? 29 quilogramas, que seria a letra B. Então, quer dizer, ele me dá uma questão pequena em texto, mas que me dá um trabalho nas contas. Depende muito de cada pessoa. A quantidade de fósforo na vinhaça. Então, a quantidade de fósforo na vinhaça, o que é que eu tenho para poder trabalhar? Eu tenho 60 miligramas de fósforo em 1 litro de vinhaça. E ele me diz que 1 litro de etanol gera 18 litros de vinhaça. Isso quer dizer que eu vou precisar de 27 mil litros de etanol para produzir o que a questão quer, que são 486 mil litros de vinhaça. Se você tiver ligado na matemática, você pode colocar em potência de 10 ou coisa parecida para poder facilitar para uns. Outros não gostam, então cada um faz do seu jeito. Contanto que 60 miligramas de fósforo tenha 1 litro de vinhaça. Mas qual seria a massa para 486 mil? Claro que quando eu já vi aqui o 29 na frente, eu não ia nem perder tempo. Eu já ia marcar logo a letra B, porque é a única que me traz o 29. E aí já acertaria a questão, já ficaria de boa, tá certo? Ok aí, meus amigos? Tranquilo e despreocupado. Tranquilo, despreocupado, jogando duro. Matemática aí, às vezes, pega o cara, mas tudo bem, né? Pelo menos a gente vai tirando onda. Vamos nessa então, fazer a número 7, que eu não sei como é que eles vão fazer com esse tempo, mas a gente consegue. Jogador Daniel, Felipe, vocês que sabem. Aqui você sabe que a gente é só alegria. Pode ir lá, Daniel. Felipe já passou a bola. Só vai aí, velho. A ingestão de vitamina C ou ácido ascórbico, massa molar igual a 176 gramas por mol, é recomendada para evitar o escorbuto, além de contribuir para a saúde de dentes e gengivas e auxiliar na absorção de ferro pelo organismo.
Uma das formas de ingerir ácido ascórbico é por meio de comprimidos efervescentes, os quais contêm cerca de 0,006 mol de ácido ascórbico por comprimido. Outra possibilidade é o suco de laranja, que contém 0,07 gramas de ácido ascórbico para cada 200 ml de suco. O número de litros de suco de laranja, que corresponde à quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente, é mais próximo de. Muito bem, Daniel. Então aí você vê que é uma questão cheia de números, cheia de texto, e o cara se confunde todo. Então vamos de novo destrinchar essa questão. Qual é a pergunta do cara? Ele quer saber o número de litros de suco de laranja, ou seja, quantos litros de suco de laranja vão ter a quantidade de ácido ascórbico presente em um comprimido efervescente. Então ele está me perguntando qual é o volume de suco que vai ter a quantidade. Quando ele fala quantidade é mol, viu? Vai ter o mol de AA é ácido ascórbico. Qual é o volume de suco que vai ter a quantidade em mol de ácido ascórbico em um comprimido? Então, ele está lhe perguntando isso. Aí você fala, como é que eu vou saber isso, amigo? Vamos pegar os dados. Ele fala que o ácido ascórbico tem uma massa molar de 176 gramas por mol. Então, a massa molar do ácido ascórbico são 176 gramas por mol. E fala também que existem 0,06 mol de ácido ascórbico por comprimido. Então, quer dizer que essa quantidade que ele deu antes, aí, ó, eu já posso mandar embora. A pergunta, então, ficou mais clara. Ele quer saber qual é o volume de suco que vai ter 0,06 mol de ácido ascórbico. Então, ele está lhe perguntando o volume de suco que tem a quantidade em mol de ácido ascórbico, que são 0,06. E nos diz que 0,07 gramas de ácido ascórbico corresponde a 200 ml de suco. Ou seja, 200 ml de suco tem 0,07 gramas de ácido ascórbico. Aí você fala, e agora, amigão, como é que eu faço isso? Bom, você pode achar a massa de ácido ascórbico. Como é que eu vou achar a massa de ácido ascórbico? Pela massa molar. 176 gramas é a massa de 1 mol. E vocês vão percebendo que começa a ficar repetitivo. E não tem para onde ele correr, ele vai fazer sempre isso. Só vai mudar o contexto da questão. 176 gramas corresponde a 1 mol. Qual seria a massa correspondente a 0,006 mol? Que é aí que vem a chatice do Enem de botar essas questões com esses números quebrados. Fazendo uma continha lá na hora, com a calculadora escondida para quem tem coragem, você vai achar uma massa próxima de 1,06 gramas. Quando você multiplicar 1,76 por 0,006, você vai achar essa massa. E você diz, e agora, amigo, o que é que eu faço? Ele não quer a massa, ele quer o volume. Então, o volume que contém 1 grama do ácido ascórbico aqui, amigão, ó, que na verdade eu aproximei ali 1, mas depois eu botei 1,06. Aqui é o seguinte, ó, 200 ml, ele corresponde a 0,07 gramas de ácido ascórbico. Eu tinha primeiro aproximado para 1 para resolver a questão, mas depois resolvi deixar em 1,06 mesmo. Qual seria o volume correspondente a 1,06 gramas de ácido ascórbico? Mas eu podia botar 1, amigão? Podia, porque o valor ia dar bem próximo daquele que você quer. Mas depois eu resolvi colocar o número para o Enem inteiro e depois, na hora que for resolver lá as questões, a gente pode usar nossos artifícios matemáticos. 200 ml corresponde a 0,07. Qual seria o volume para 1,06? Fazendo a continha, eu vou achar aproximadamente 3.028 ml, mas ele quer em litro. E nós sabemos que 1 litro são 1.000 ml. Então, sua resposta seria aproximadamente igual a quanto, amigo? 3 litros, que seria a letra E. Então, perceba que ele pergunta a você, quantos litros de suco de laranja vão ter a quantidade de ácido ascórbico que tem um comprimido efervescente? Bom, num comprimido efervescente, eu tenho 0,06 mol. Se 200 ml de suco tem 0,07 gramas, eu tenho que transformar o mol em grama, parecendo aquela lá da anemia que nós fizemos anteriormente. Se eu sei que 176 gramas corresponde a 1 mol, qual seria então a massa de 0,06 mol? Vai dar 1,06. Como ele falou que 200 ml tem 0,07 gramas, qual vai ser o volume correspondente a 1,06 gramas? Isso aí, fazendo a conta chata pra caramba, vai dar 3.028 ml, que dá aproximadamente 3 litros, que seria a letra E. Ok aí, meus amigos?
Ok, então a massa molar ela vai ser sempre só para conversão. Para É conversão justamente. de. E Certo, geralmente certo. assim, Filipão, geralmente o Enem adora isso, lhe dar mol e pedir massa, lhe dar massa, pedir o mol, lhe dar o volume ml e colocar de outro jeito, sabe? Ele vai fazendo coisa desse tipo, para você só converter as unidades, É, valeu. certinho? Certinho, certinho. Muito bem, amigos. Quero ver você aqui agora. Eita, Daniel, que essa aqui é boa, viu? Olha o tamanho dessa aí, ó. Vai lá, Daniel. Mas não tá nem aparecendo aqui. Tá aparecendo não? Tá aparecendo não? Pra mim tá. Não tá aparecendo aí não, Daniel? Daniel, tá aparecendo não? Aparecer é que minha internet tá de pobre. Ave Maria, essa internet no Brasil é uma merda. Ah, essa da Varfina, eu lembro dessa questão. Muito bem. Fica à vontade. A var, a var, a Varfarina. var, a varfarina não é essa não. A É, varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com a concentração superior a 1 mg a litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg a litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravesicular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa, na forma de solução aquosa na concentração de 3 mg por mililitro. O indivíduo adulto, com volume sanguíneo de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? aí você vê que essa questão, na verdade, quase ninguém fez, porque o texto já era grande, muita informação, e a galera acabou se atrapalhando, foi tudo nessa questão. O pessoal disse, para que lado eu vou? Prefiro chutar. E acabou chutando, e foi considerado uma questão difícil. Mas vamos nós aqui fazer para a gente poder jogar duro. Qual é a pergunta dele com esse texto todo que nosso amigo Daniel leu para a gente? Ó, qual é o máximo volume da solução do medicamento? O Enem, nessa questão, ele faz uma atrapalhação proposital de varfarina, que é o fármaco, com medicamento. Varfarina é uma coisa, medicamento é uma solução que contém essa varfarina. Então, o que é que isso quer dizer? Que os valores têm que ser colocados de maneira correta para cada qual no seu quadrado. Então, vamos lá, vamos ver o que é que ele fala para a gente. Ó, ele quer saber o volume do medicamento máximo para que não tenha hemorragia, ou seja, é o volume do medicamento para que não tenha hemorragia. Vamos ver então o que é que ele nos diz. Ele fala que concentrações superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias, ou seja, a concentração da varfarina superior a 4 miligramas por litro vai causar hemorragia, ou seja, o máximo que você pode ter são 4 miligramas por litro dessa substância. Se passar disso, vai causar hemorragia. Então, você não pode passar de 4 miligramas por litro. Aí ele diz, 60% do sangue em volume que contém essa substância, ou seja, o volume da varfarina, ela vai contemplar 60% do volume do sangue. Fala que o medicamento ele tem que ter 3 miligramas por ml, então perceba que é varfarina, medicamento, medicamento, varfarina. Essa é uma habilidade muito cobrada pelo Enem, para a gente poder ficar tranquilo. E fala que o indivíduo, tem um volume de sangue de 5 litros. Eu estou colocando assim a resolução, eu gosto de colocar assim minhas resoluções, para que quando o aluno ele for estudar, ele perceba que muita gente coloca assim, volume, concentração, daqui a pouco tem 2 volumes, 2 concentrações, de quem? Por isso que você precisa ser claro, você precisa colocar o que é medicamento, o que é varfarina é varfarina. A varfarina ela vai estar contida no medicamento, ela vai formar uma solução. Mas se ela chegar a 4 miligramas por litro, passar disso, ela vai causar hemorragia. Aí você fala, e agora? Como é que eu começo? Você começa pelo mais simples. Qual é o mais simples?
o volume dela que vai existir no sangue da pessoa. Por quê, amigo? Porque 5 litros, o total é de 100%. A pessoa, o adulto, um adulto pequeno, né? Porque um adulto normal tem 7, mas esse deve ser pequeno. 5 litros. E ele quer saber o volume correspondente a 60. Então, quer dizer que a varfarina, ela tem 60% do volume de sangue. 6 vezes 5, 30. Então, o volume de sangue seria o volume de varfarina seria de 3 litros. Então, a varfarina tem 3 litros nesse sangue. Aí ele quer saber a massa de varfarina. A massa de varfarina. Como é que eu sei isso, amigo? Bom, eu sei que 4 miligramas, aí, Filipão, de novo, ó, 4 miligramas é em 1 litro. A hemorragia vai ser encadeada desse jeito. Se passar disso, 4 miligramas em 1 litro. Mas ela vai ocupar 3 litros. Ou seja, a massa de varfarina é de 12 miligramas. Então, o máximo de varfarina que eu posso ter é de 12 miligramas. Mas ninguém toma varfarina. O cara toma um medicamento que contém varfarina. E esse medicamento, qual seria a concentração dele? Ele tem 3 miligramas de varfarina existente em 1 ml. É aquele de gotinha, aquele de gotinha. Cada gotinha vai dar 3 miligramas. Cada gotinha não, cada ml vai dar 3 miligramas. E 12 miligramas vai corresponder a quantos ml? Vai corresponder a 4 ml de medicamento. Ou seja, o que você tem que tomar vai estar na sua letra D. Então, o que foi que ele nos perguntou? O máximo de volume de solução de um medicamento. Então, ele fala de um medicamento que contém uma substância que é varfarina, que não interessa nesse momento por enquanto. O volume do medicamento para que não ocorra hemorragia. Percebam que ele deu 1 miligrama por litro, mas 1 miligrama não preciso. Por que não preciso? Porque ele foi claro e ele quer que não desencadeie a hemorragia. A hemorragia, ela só vai ser desencadeada se passar de 4 miligramas por litro. Então, quer dizer, se a pessoa tem 5 litros, que é 100% do sangue, e 60% vai ter a varfarina, ou seja, a pessoa vai estar com 3 litros com essa substância, que é o limite. Então, o que é que isso quer dizer? Que 4 miligramas é o limite em 1 litro. Mas em 3 litros, o limite vai ser de 12 miligramas. Então, eu só posso tomar 12. Como o medicamento ele tem 3 miligramas em cada ml, o máximo que eu posso tomar são 4 ml de cada medicamento. Tá certo aí, Filipão? Sim, sim, tudo ótimo. Certo aí, Daniel. Deu certo aí, amigos? Deu certo. Questãozinha longa, boa. Longa, essa é considerada difícil porque o texto é grande e você precisa trabalhar com muita interpretação. E muita gente se passa porque coloca medicamento como varfarina, e aí acaba se perdendo todo, sacou? Então o cara vai pegando a ideia dela e vai jogando, colocando tudo separadinho, bonitinho, que ele deslancha, tá certo? Porque são várias etapas, né, de transformação e tudo, né? Exato. Para nossa sorte, essa questão, a única vantagem que ela tem é que as contas são fáceis. As contas em si são mais tranquilas, mas até o cara chegar nas contas, né?